vai dizer aqui, em Eclesiastes, no seu capítulo 9, no seu versículo 8, eu vou estar lendo somente esse versículo, aonde que diz assim: em todo tempo, seja alva tuas roupas, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Eu vou repetir só mais uma vez: em todo tempo, seja alvas as tuas roupas, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Amém? Ele está falando aqui roupas no plural. Então nós entendemos, são vestes, né? Quando eu olho para essa palavra, a irmã me deu esse tema, quando ela passou o tema, eu estava ali orando e falando com Deus, e Deus falou muito ao meu coração através dessa palavra. A gente já leu, já ministrou sobre ela, mas parece que tem momento que o céu ele revela diferente, né? E eu fui lendo, o Senhor foi falando comigo, e quando eu comecei a contemplar este livro, que se fala, né, onde Salomão, ele declara esse livro para nós, em um momento para que nós podemos trazer para o nosso coração como uma reflexão, e até mesmo um ato de sabedoria, aonde que vai nos adverter, mas também vai nos fazer entender, porque quando a gente para refletir, quando a gente para um minuto, para trazer à nossa memória algumas coisas que possam nos trazer, até mesmo a nos confrontar nós mesmos, diante daquilo que nós trazemos, diante da nossa mente, nosso coração, nós começamos a então entender, ao propósito, ao entendimento, de que basta, do que vale todas as coisas. E Salomão, ele está relatando justamente isso para nós. Ele está trazendo lá no seu capítulo 1, onde a gente vai entender que Salomão, ele já começa a trazer um despertamento, aonde que ele já viveu tudo em um plano, aonde lá atrás, quando Deus escolhe, quando Deus ele determina para a vida do seu pai, que quem levantaria um templo para adoração seria Salomão. E desde lá de trás, o Senhor já vem trazendo algo tão lindo e tão poderoso sobre a vida de Salomão, aonde o Senhor confia não ao pai, que era Davi. Diante dos nossos olhos espirituais, a gente podia imaginar, não, Davi tinha toda a estrutura e toda a condição, e até mesmo poderia ser como benefício para ele, levantar este templo de adoração. Só que o Senhor olha para Davi e diz: não, Davi, não será você, será o seu filho Salomão. E quando será um dos teus filhos, e Deus escolhe agora Salomão, dentro de uma história que aos olhos de alguém pode dizer falida, uma história, né, deprimente, diante de toda a situação de família, de todo o contexto histórico. Mas o Senhor está olhando para Salomão e dando uma oportunidade a Salomão, para que ele pudesse trazer algo sobrenatural dentro daquilo que era o propósito do céu, dentro daquilo que Deus já tinha escolhido para algo tão tremendo. E o Senhor levanta Salomão, traz Salomão, prepara-se o templo. Só que o Senhor, quando ele levanta alguém, um propósito na vida de alguém, ele também se deixa permitir aquilo que é os desejos e aquilo que é vontade do coração. E ele vai perguntar a Salomão: Salomão, qual é o teu desejo? Você pode pedir tudo. Salomão vai pedir sabedoria, em meio a todos os desejos que ele poderia escolher, mas Salomão está pedindo sabedoria ao céu. Só que aí que é o nosso, às vezes é a nossa falha, porque dentro da sabedoria o propósito é lindo, é eficaz, é fiel, a certeza daquilo que nós podemos conduzir diante da sabedoria. Só que Salomão, no fim de tudo, ele vai entender muitas coisas, e ele vai captar dentro de tudo isso que ele pediu a Deus, dentro de um propósito muito firme, muito fiel, mas que ele vai trazer dentro desse contexto do propósito, uma frustração em meio aos seus propósitos. Irmão, isso é muito perigoso. Isso nos faz despertar hoje nós, porque todos os textos bíblicos, toda a palavra, ela vem para que nós podemos ser diferente de alguém que esteve lá atrás. E a palavra diz que Deus levanta Salomão, Salomão prepara o melhor templo, traz ouro, traz tudo aquilo que era de melhor para o templo. E ele agora vai convocar, lá quando a gente vai entender 7, vai dizer que ele traz a glória de Deus para dentro do templo.
Só que lá mesmo o Senhor faz um propósito com ele. Olha, enquanto tu irás comigo, eu irei contigo. Enquanto tu estiver no, tipo, como eu quero usar minhas palavras para você entender, enquanto o posicionamento ainda for firme, e que tudo que você está levantando para a minha glória, não preencher aquilo que é vaidade do seu coração, eu serei contigo. Mas quando começar a dividir, eu vou começar então em fazer um propósito muito maior. Porque o poder de Deus sobre as nossas vidas é glorioso. Ele tem promessas grandes para nos entregar. E Ele trabalha de forma que nós podemos nem entender, quando Ele deseja entregar para nós coisas poderosas. O desejo de Deus é nos abençoar, é nos usar, é nos levantar, é nos agraciar, nos dar inteligência, sabedoria. Mas é aí que o homem se perde, em meio às suas conexões divididas entre a terra e aquilo que eles desejam entre o céu. Aí a palavra está dizendo que Deus derrama toda a glória. Aonde que ninguém se contém, Ele pede pelo povo, e Deus declama para ele e diz: se meu povo chama pelo meu nome, se humilhar, orar, e Ele vai declarar tudo isso para ele. E Salomão está sendo vitorioso, porque o céu está derramando sabedoria, mas não é só sabedoria, também está trazendo para Salomão toda a riqueza da terra. Mas ele também não tem só riqueza, todas as mulheres que ele desejasse, ele poderia também ter. Salomão está tendo tudo aquilo que carnalmente a carne pedia, e também ele obedia espiritualmente aquilo que o Espírito poderia estabelecer. Só que quando ele está vivendo tudo isso, em meio a toda a glória, todo o poder que foi derramado sobre ele, em meio a todo o entendimento que Deus deu para ele conduzir aquele povo, Salomão, em meio à sua caminhada, ele vai se perdendo, porque o tempo vai passando. E quando a gente, e tem uma coisa em nós que é terrível, é a nossa carne, é o nosso físico. Porque o nosso corpo, a nossa carne humana, ela é pecaminosa. E ela é desejosa de coisas terrenas. E quanto mais a gente deseja, a gente obtém. E o que é lindo de Deus, que Ele nos entrega. A palavra diz que Ele dá a sabedoria, dá a riqueza. Só que é aí que Salomão está trazendo para nós aqui, para refletir, em que vale tudo isso? Em que vale nós descabelarmos, pedimos a Deus tantas as coisas que deseja a nossa carne humana? O que vale em todo o tempo Deus ter derramado na vida de Salomão tanta sabedoria e tanta riqueza, tantas conquistas, tanta glória, um rei abençoado diante de um povo aonde que se declarava, o seu nome se espalhava em todos os lugares, ele era conhecido e a sua vida estava indo ao rumo a um destaque, a um propósito glorioso. Mas que no final de tudo, ele ainda está declarando algo insatisfeito, algo que trazia o coração dele insatisfação. Oh, meu amado, a gente precisa entender esse negócio, que quando Salomão está dizendo tudo é vaidade, que adianta tanto trabalho debaixo de um sol quente, tanto esforço, tanto suor, tanta preocupação, tanta conquista, tanta correria, tantas coisas que nós desejamos, porque o nosso ego humano, ele deseja, só que a gente não sabe sustentar aquilo que nós obtemos. Eu vou te trazer algo para você entender o que eu estou falando. E quando ele está dizendo aqui a respeito das vestes brancas, ele está dizendo aqui a respeito exatamente de uma vida santificada. Porque a veste branca fala de alegria, fala de, fala da santificação. E quando ele diz em todo o tempo, sejam alvas as suas vestes, e não falte óleo sobre a tua cabeça. Ele está falando da santificação primeiro, depois da unção. Nós temos mania de buscar primeiro a unção e esquecemos da santificação. Salomão está trazendo reflexão para nós entendermos
que para nós termos roupas brancas, que para nós queremos desejar é a alegria do Senhor, a presença do Senhor, santificação e sermos uma vida separada, aonde que os desejos carnais precisam ser eliminados em nós, e que precisamos ter roupas brancas. Só que nós vamos olhar para nós e olharmos para esse texto, nós vamos ver Salomão indagando um sentimento, e ele vai dizendo mais, ele vai dizendo a respeito do tempo, como que nós não conseguimos ministrar e entender o tempo de Deus sobre as nossas vidas, e nós queremos pular fase. Quando Deus diz que o tempo é para chorar, nós queremos cantar. Quando Deus diz que o tempo agora é para nós descansar, nós queremos nos agitar. Então Salomão está dizendo, olha aqui, entenda que quando nós andamos consignado ao propósito da direção do céu, nós não nos cansamos, não nos fadigamos e também não nos decepcionamos. Porque o propósito é viver uma vida condicionada ao propósito. Ele está trazendo um propósito para nós de reflexão, a entender que diante de tudo que ele tinha, como irmão, diante de um rei que recebe todos os desígnios de bênçãos do céu, e depois no final ele termina indagando que isso ainda trouxe para ele insatisfação. E se nós formos olhar para nós, quantas vezes nós se deparamos assim? Começamos um começo onde Deus nos escolhe, nos chama, e no meio do nosso caminhar, a gente começa a desejar tantas coisas, mas muitas vezes nós somos motivados por aquilo que Deus nos promete, e não por aquilo que Deus é. Muitas vezes nós somos motivados a nossa vida em busca por um algo físico terreno, e esquecemos de levarmos a preparação em separação da nossa santificação. Porque em meio à nossa busca nós esquecemos de santificar. Em meio às nossas conquistas a gente esquece de santificar. Em meio ao nosso desejo, hoje eu quero uma casa, aí Deus dá aquela casa do jeito que você almejou, porque Deus é poderoso e Ele faz. Nós pedimos tanto aquilo e desejamos, almejamos, e Deus olha para dentro do nosso coração. Qual é o pai que é tão ruim dar o teu filho melhor? Porque eu, como Deus, não daria o melhor para vocês quando me pede. E tudo que a gente pede, o Senhor está pronto para nos entregar. Ele dá o melhor, mas o pai, quando dá algo filho, ele dá para alegrar, mas nunca que ele quer que o filho se perde. Mas aí que está o problema. Às vezes ele dá e depois ele se decepciona, porque em meio àquilo que ele dá para o filho, as bênçãos, aquilo que o filho tanto almejou, o pai vai com tanta alegria, porque o filho pediu, ele entrega, e aí o filho se perde em meio àquilo que o pai entregou. Assim é Deus conosco. Ele não rejeita, Ele não é um pai mau. Tudo que a gente pede para Ele, Ele sendo Deus, Ele nos dá quando pedimos. O problema é nós, porque Ele nos dá, mas nós não conseguimos separar aquilo que é terreno do espiritual. É aonde que as nossas vestes começam a se contaminar. Fica uma parte branca e a outra suja. Fica uma parte clara e a outra escura. Porque as vestes estão embaraçadas em meio às nossas vaidades. E Salomão não está falando vaidade, porque tudo é vaidade. Nós somos vaidosos em estudar a Bíblia, quando nós queremos ser aquele eloquente em pregação, a mostrar ao homem, não para a glória de Deus. Nós somos vaidosos, eloquentes, quando nós queremos mostrar uma voz linda para aquilo que pressiona a nossa carne física, o nosso ego, não a glória de Deus. Nós somos vaidosos em queremos sermos aquela pessoa ditativa, em alguém está nos encontrando e nos apresentando para ela, de forma que ela vai nos trazer um elogio, uma palavra, porque isso tudo é vaidade. Porque a nossa carne, ela almeja coisas, e
E o nosso ego, ele pede todo dia coisas que nos separa daquilo que é purificação. Porque nós somos ruins, nós somos má. E nós pedimos todos os dias aquilo que nos sacia. Não que o Pai não queira te entregar algo bom. Só que depois que Deus te entrega a casa perfeita, você faz o quê? Não tá mais, não é mais aquilo que você quer. Não te satisfaz, não traz mais alegria, não te traz mais paz. Você entra, é como se fosse tudo comum, normal, tudo normal. Você até alegra em alguns minutos, mas aquilo já não é mais benefício de alegria. Então se torna o quê? Vaidade. Pedimos um carro para Deus, Deus vai lá, eu te dou, eu entrego. Aí Ele vai, prepara a gente, entrega a carteira, faz tudo direitinho. Aí daqui a pouco o nosso ego, que é ruim, já está cansado, enjoado daquilo e fala: isso já não é mais o que eu estou querendo, não é mais o que me traz alegria e satisfação, porque isso também se contamina aquilo que é bom. A gente pede tanto, às vezes o ventre é seco, pedimos tanto um filho, aí a gente almeja, bate na porta da graça, e o filho vem, aí daqui a pouco não é mais o filho que nós queríamos, da alegria de gerar, que está mais ali. Pedimos um casamento, aí buscamos, clamamos, se sacrificamos, se angustiamos, se trazemos tantas, mas quando chega o casamento, a gente já encontra alguma situação ruim para reclamar daquilo, porque nós somos reclamadores de tudo. Se é a casa, a gente vai botar defeito. Se é o carro, vai botar o defeito. Se é a família, a gente vai botar o defeito. Se é, aí a gente ora, fala: Deus, nós queremos um culto abençoado. Aí Deus opera, faz. A gente está encontrando alguma coisa ruim, porque essa carne podre aqui, ó, é que nunca está satisfeita. É isso que Salomão está dizendo, que a insatisfação que ele vem trazendo ao longo da sua caminhada, é que ele entendeu que tudo aquilo para ele não era mais satisfatório. Era algo que não trazia mais aquilo que podia trazer firmeza eficaz de paz ao seu coração, mas que trazia para ele somente lembranças de insatisfação, de que me valeu tudo isso. Do que te vale ter uma vida somente espelhada em momentos conquistadores, mas que quando nós saímos para a vida normal do dia, a gente diz: estou insatisfeito, nisso não me basta mais. Sabe o que tem acontecido com nós? Nós estamos perdendo a verdadeira alegria dos valores que são para ser valorizados. Nós estamos trocando os valores reais para aquilo que é banais. E dentro desse contexto nós vamos ver Salomão despertando várias diversidades, várias coisas ele vai despertar, para que ele pudesse trazer para nós um entendimento. Mas quando ele chega ali no capítulo 9, no versículo 9, ele vai dizer: olha, não deixe que não falte as roupas brancas. E ele está dizendo no plural, porque o que basta, o que te permanece de pé, não é uma vida continuando, não é uma igreja. A igreja, ela não pode ser uma igreja estagnada em viver somente em propósito de busca humanamente, carnalmente, porque o nosso ego é pecaminoso, o nosso ego é perigoso, ele requer tantas coisas, mas no final delas ainda a gente vai dizer: nem quero mais cantar, nem quero mais pregar, nem quero mais estar, nem quero mais ir, não quero mais essa casa, nem ligo mais para isso, nem gosto mais disso, nem quero mais dar, nada disso mais. E nós estamos vivendo nesse tempo, irmão, tanta gente desgostosa, tanta gente que caminhou uma vida toda, uma milha na presença de Deus, mas quando você senta para conversar, diz: nada disso mais me vale. Até fui, mas isso não me importa mais. Até pedi muito a Deus,
Mas hoje, se Deus até querer tirar, não ligo. Oh, meu amado. Eu até chorei muitas madrugadas. Só que agora nem me emociona mais. Porque isso virou para mim algo muito banal, muito relativo. Algo que me satisfez em minutos, mas que isso não me firma mais aos pés. Porque o que não te dá firmeza, te dá bambeza. Sabe por quê? Porque a areia, ela é algo que só te firma em momentos ali que você pisa, até sente algo satisfatório aos seus pés, que sobe ao teu corpo, que dá aquele momento de sensação de leveza. Mas quando você começa a pisar de formas mais eficazes, ela te entorta. Mas quando você pisa no piso sólido, você se firma e diz: epa, isso aqui é momento mais físico, é algo mais sólido, é algo mais satisfatório. Porque a presença de Deus, a santificação, ela é algo que vai te trazer de separação. E eu quero entrar agora para falar sobre isso. Quando Salomão está dizendo da alegria da veste branca, ele está dizendo que quando nós se separamos de algo. Segunda-feira nós estávamos ali, o irmão falando de Daniel. Quando Daniel, ele vai para a Babilônia, a primeira coisa que ele faz, porque ele poderia encher o seu ego dentro de um reino tão poderoso e sentar diante de um rei tão poderoso. E é isso que a gente precisa se preocupar. Será que tudo que nós estamos vivendo e buscando não é para o nosso ego primeiro? Será que nós não estamos querendo satisfazer o nosso ego primeiro? Para que depois, no final de tudo, diante de todas as coisas, porque Deus não vai impedir de te dar suas bênçãos, Deus vai continuar nos abençoando. E tem gente confundindo bênção com santificação. A santificação não tem nada a ver com as bênçãos terrenas que Deus nos entrega, irmão. Por isso que Salomão está deixando isso para nós, para nós entender que tudo que ele viveu ainda não bastou de nada, porque que valia a pena eram as vestes alvas, por causa da separação daquilo que o céu tem para nós. Porque mesmo se nós vivemos uma milha andando sobre aquilo que para nós é poderoso ao nosso ego, quando chegar no final a gente está cansado, esgotado, decepcionado, angustiado, queremos largar aquilo, queremos até mesmo abandonar, decepcionado com pessoas, com lugares, com coisas. Só que quando nós se santificamos, é diferente. Há um esvaziamento, irmãos. Todo dia nós limpamos, tiramos algo que é velho. Por que muitas vezes a gente enjoa daquilo que Deus nos deu? Porque a gente começa a ver como algo velho, algo sujo, algo normal, algo de todo dia. Mas quando bota um negocinho novo, a gente fala: opa, já deu, hoje me alegrei porque eu botei essa cadeirinha nova hoje aqui. Mas isso, irmão, é algo muito pequeno diante dos propósitos. Mas você entende? É por isso que nós temos que se renovar a todos os dias. Porque o renovo te traz desejo de se santificar e separar daquilo que é velho. O novo te dá ânimo para se limpar do que é velho. O novo te dá expectativa para você jogar o que é velho para fora e deixar o novo ser destacado. É isso que Deus está dizendo. É isso que o Senhor está falando comigo e com você nessa noite. Tira o velho, tira aquilo que te impede de sentir o verdadeiro sentimento da alegria, da santificação. Porque para termos unção, primeiro nós temos que ter alegria da santificação. Ramaiachai de canto. Eu sinto a glória de Deus. Porque Deus já pode, Deus já está contemplando. Nós tiramos algo velho que estava impedindo glória, que estava impedindo adoração. Porque já tinha alguém aqui sentindo insatisfeito, angustiado, abatido, decepcionado. Aí o Senhor está dizendo: tira essa roupa velha, coloca, deixa eu colocar branca. Tira essa roupa, metade uma, metade outra.
gente fazendo remendo dentro da casa de Deus, querendo botar uma roupa de santificação com uma roupa que não é santificada, querendo botar coisas santas dentro daquilo que é impuro de Deus, querendo dividir o que é santo, que é santificação, com aquilo que é profano ao olho do Senhor. E nós estamos dizendo, a roupa está lá, branca. Branca onde? Se a metade está suja e a outra está limpa. Aí nós estamos vendo duas versões, mas ele está dizendo, toda a nossa veste, não é uma saia branca, uma blusa preta, não, é tudo branco, não é a mente branca e o resto, não, Deus está falando tudo branco. Santificação é algo que nós tiramos o que é mal e trazemos o que é bom. Santificação é limpeza primeiro, para Deus derramar o Pentecoste, o avivamento, aquilo que Ele tem para nós. Nós precisamos tirar o velho homem de dentro de nós, precisamos tirar as velhas manias de dentro de nós, os velhos pensamentos dentro de nós, para derramar a glória de Deus, para a santificação ser em nós. Nós precisamos liberar. Aí tem gente que está dizendo, não, se a unção de Deus, se o Espírito Santo de Deus tocar, Ele está dizendo, quando você bota uma roupa nova, limpa, isso aí já te dá desejo de ser diferente e receber aquilo que o céu tem para você. Isso já te separa do velho homem, do homem carnal, porque o espírito e a alma, elas trabalham de forma, mas se você não cuida da carne, que está querendo contaminar o resto do teu corpo, você não consegue sentir a presença, ouvir a voz do Espírito Santo, não consegue andar, falar, olhar, sentir aquilo que Ele tem. Irmãos, nós precisamos nos separar. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver um Daniel, um Salomão, um Davi, uma Débora, uma Ruth, uma Noemi, uma Ana, sim, nós vamos ver uma em cada história, um Jeremias, um Ezequiel, dentro de contexto histórico. Por quê, irmão? Esse dia eu estava vendo um post que tinha uma multidão dizendo, eu creio em Deus, eu estou com Deus, mas tinha pouquíssimos dizendo, eu obedeço. Porque obedecer, você tem que se separar. Santificação é relacionamento de obediência com Deus. Porque quando a gente não obedece, a gente não consegue sair de lugares, de situações que Deus disse não é mais. Eu vou te dar um exemplo algo que mexeu muito comigo, esses tempos para cá, que Deus está me... E quando eu estava lá em casa, estudando essa palavra, Deus trouxe isso à minha memória e me fez refletir dentro dessa palavra. Quando nós começamos a se separar e tirar aquilo que é impuro de nós, nós começamos a ter uma satisfação diferente em nossa vida. Aquilo que para o nosso corpo pedia, que era prioridade, ou seja, algo que não podia faltar. Quando nós estamos com a veste limpa, a gente nem liga mais. A gente vê todo mundo fazendo a mesma coisa, mas para a gente aquilo não satisfaz mais. Quando eu estava, desde 15 anos, eu já comecei a ficar um pouco, eu já vim lá desde criança, nasci com 5 quilos, e eu vim sendo obesa. E quando eu olhava para mim, eu caminhava para lá, para cá, eu me achava, eu pensava assim, está tudo certo, eu tenho que me amar do jeito que eu sou, está tudo lindo, porque do jeito que eu estou, as pessoas têm que me aceitar. E outra coisa, bota uma roupa que cabe, pronto, e vai ficar bonito. Eu até cheguei a citar e a pregar que hoje eles estão fazendo aquelas roupas plus size que servia da gente. Dentro dessa palavra, Deus falou comigo algo muito forte. Ele disse, assim, muitas vezes é a santificação.
o que eu comia estava tranquilo. Eu disse, está tudo tranquilo, estou vivendo uma vida tranquila, estou dentro do padrão de uma vida, estou andando, estou indo, estou vindo, estou acordando, estou dormindo com dificuldades, com várias restrições que eu mesmo não podia, porque eu não podia dobrar uma perna, não podia botar uma sandália de abotoar, coisas pequenas que eu não conseguia fazer, e que me impedia por causa do meu corpo. Mas sabe o que depois que eu fiz a cirurgia que o médico me pediu, só que quando eu me assustei para fazer, porque eu comia e eu não vi o que o fermento, os pães, os doces, estava causando inflamação nos meus ossos, e que o açúcar estava me dando colesterol, e glicerídeo me dando uma diabetes tipo 2, e que meu fígado estava tipo 2, quase uma cirrose, a ponto da médica me dizer, você é tão bonita, deixar dar uma cirrose em você e matar. Porque para mim, o satisfatório era só sentar, comer, e eu estava tranquilo. E o Senhor ministrou comigo essa tarde, quando eu estava orando em casa, proclamando essa palavra e dizendo a respeito de vaidade. Porque às vezes a gente pensa que vaidade é só algo que é o mas tudo que é em excesso e que impede da glória de Deus, tudo aquilo que impede da santificação, sem nós é vaidade. Só que eu achava que meu autoestima e que minha vida estava tudo tranquila. Mas quando se foi feito um raio-x, um exame, detectou lá, toda a comida que eu comi estava me fazendo mal. Uma parte de mim por fora estava tranquilo, mas uma parte por dentro estava morrendo. Sabe o que eu quero dizer com você? Que a separação de uma vida santa com uma vida em comum, mas mesmo assim vivendo as coisas, querendo viver as coisas espirituais, mas não tendo separação, vai te causar inflamação, vai te causar diabético, glicerite, vai te dar doença no fígado, porque você não está vendo, mas está causando. E quando eu parei, quando eu fiz a cirurgia que eu me descontagiei, tipo assim, limpou meu organismo, saiu toda a purificação. Agora eu entro lá no livro de Esther 2:12. Quando Esther foi encontrar com o rei traz 7 moças para dentro de uma casa, mas o que o rei vai usar é um óleo para purificação, para limpeza, tirar aquilo que era impuro, para trazer algo que era limpo. Mas quando elas entram na casa, elas são adornadas primeiro com óleo, que era representado como se fosse as nossas vestes, e o óleo que trazia de especiaria era o perfume da unção que poderia ser derramado sobre nós. O que você quer dizer, missionário? Eu quero dizer que quando a gente não separa aquilo que é mal aos olhos de Deus, mas que a gente acha que está normal para Deus, porque nós estamos ali, ainda vivendo uma vida normal, te traz grandes danos. Mas quando a gente é separado para a limpeza, os nossos olhos começam a clarear, e as escamas que estão nele começam a ver coisas que você pensa assim, meu Deus. Porque quando o açúcar sai do seu cérebro, é muita coisa que você começa, a sua energia, ela é diferente. Só que tem gente, eu vou comer açúcar para dar energia. Mentira. Quando você come açúcar, a sua energia vai mais embora do que você pensa. Por que você está trazendo isso, Mané? Porque eu fui descobrir, quando eu parei de comer as coisas, quando eu fiquei na dieta líquida de 50 ml, eu comecei a ver que eu estava numa translação de limpeza do meu organismo. E eu comecei a ver como estava causando algo bom. As vitaminas, elas poderiam ser até mesmo provocadas e tiradas. Mas uma coisa eu estava tendo a certeza: o meu corpo começou a se firmar de uma limpeza, de uma intoxicação alimentar terrível, porque eu comia mal, eu comia exagerada, descontroladamente,
Sabe o que Salomão está dizendo? Eu vivi uma vida assoladamente vivendo tudo o que eu queria, mas no final me trouxe um prejuízo de um sentimento que eu olhei e vi que tudo era vaidade. A gente começa a comer um pão muito bom, a gente se satisfaz naquele pão, só que não é só um pão, a gente come 2, 3, 4, e a gente vai se saboreando em várias coisas, e achando que isso está trazendo benefício, porque o que nós se alimentamos está indo para o organismo e trazendo, provocando algo que vai te tirar todo o seu controle, energia, equilíbrio, todo o propósito. E quando eu comecei a me desintoxicar, eu comecei a me sentir leve, e eu comecei a ver que a minha necessidade, a minha alegria, a minha vida não gera em torno de comida, não gera em torno de alimentos ruins. Por que eu comecei? Porque quando eu comecei a fazer a dieta, que o médico, a nutricionista pediu, ela separou vários alimentos que me faziam mal, e botou os bons que me davam comportamentos diferenciados no meu organismo. Sabe o que Deus está dizendo através dessa palavra? Aquilo que a gente separa. Por que Daniel vai separar um banquete cheio de comida, cheio de gordura, cheio de prazerosa, aonde alimentaria ele para o resto do ano, do mês, mas aonde ele vai comer verduras, legumes que deixava ele muito mais saciado, e algo que podia afirmar ele, a leveza do propósito. Por quê? Porque entre legumes e comer um monte de coisa que te abastece no momento, que te dá óleo. Por quê? Porque a gente come pelos olhos, só que é a mente que tem que controlar. O que Deus está falando? Eu estou falando que quando a gente vive uma vida com Deus, só em olhos carnais, e deixamos impedimento para que o espiritual, que é a direção do Espírito, nos condene, a gente sai da santificação. Porque primeiro na nossa vida a gente tem que se intoxicar primeiro, para a clareza começar. E eu comecei a ver que tudo que eu comia me fazia tanto mal, mas eu não enxergava, porque não estava limpo meus olhos. Mas primeiro eu tive que me limpar, eu tive que botar um estômago de veste branca, eu tive que tirar toda a gordura do estômago e botar algo novo. Sabe o que Deus está dizendo? A roupa branca serve para isso, para aquilo que te contaminava não te contaminar mais, não te trazer nenhum dano espiritual. Porque quando a gente acha que tudo aquilo que a gente está vivendo é satisfatório no momento, depois te causa algo dentro de você que vai te trazer incertezas, aflições para o resto da vida, inseguranças dentro da casa de Deus. Que perigo! Insatisfação quando Deus está te entregando tudo, mas ainda não está bom. Ei, vazio quando você está dentro de um lugar que pode te preencher, te saciar com coisas mais naturais, mas a gente quer o pesado, a gente quer a carne gordurosa, a gente quer aquilo que não sacia o nosso físico terreno. Só que o que o Senhor quer te dar hoje é legumes, porque quando a gente faz separação daquilo que é mal para aquilo que é bom, a gente começa a entender, tudo isso é vaidade. O que me satisfaz ainda é a presença de Deus. É onde a gente busca para unção, a gente busca o óleo, porque não vai faltar na cabeça, porque o óleo, ele direciona a sua mente para ver aquilo que é firme, e você começa a entender que não necessita de nada, porque é a mente que conduz, é a mente que não é o seu estômago que pede comida, é a sua mente. Não é a sua carne que só que pede aquilo que é o pecado, a sua mente também conduz para o pecado. E aquilo que a sua mente gera, o seu corpo diz: eu quero. E Deus está dizendo não, porque a tua mente está pedindo, o seu corpo está dizendo é bom, é sacioso. Só que Deus está dizendo: fica naquilo que é santificado. Se separa de tudo que é normal, irmão. Eu estou terminando. Se separa daquilo que para o seu ego, um momento todo mundo vai bater palma para você, mas que o céu está dizendo: eu nem olhei para você naquele dia.
Começa a botar vestes brancas, porque a veste branca, ela te reluz algo que alguém pode até olhar e dizer assim: lá vem aquela igreja. Porque quando Estela passa pelo rei, ele não está olhando condição, quem ela era, uma daça, uma judia, não, ele está olhando para alguém diferente, porque crente que anda com alvas brancas, ele é diferente, ele faz a diferença onde ele chega. Quem é santificado, ele é separado. Quem é santificado, ele não está vivendo as mesmas coisas que o mundo quer para ele. E o sangue de Cristo já te santificou. Jesus já foi na cruz e limpou, levou sobre si tudo aquilo que era mal em nós. Só que nós ainda queremos aquilo que é mal. Porque o que adianta você viver uma vida inteira de tantas coisas terrenas, e quando você chegar no fim da sua vida, você olhar: eu vivi tudo isso com Deus, mas não foi Deus que te entregou? Foi. Não foi Deus que te deu sabedoria, Salomão? Foi. Mas a minha própria sabedoria me fez se perder em meio àquilo que era algo muito mais importante, e eu não saboreei com tanta vontade, porque eu me preocupei muito, eu vivi muito mais aquilo que me trazia importância sobre aquilo que eu estava vivendo, do que aquilo que me mantinha terminar com o gozo da presença do Espírito Santo. E nós começamos com isso: eu vou para a igreja porque Deus vai fazer isso para mim. Deus falou que vai libertar meu filho, vai libertar minha casa, vai mudar minha história, vai me dar isso, vai me dar aquilo. Aí no meio das promessas, Deus vai cumprindo, porque Deus é fiel, Deus é bondoso, é longínquo, Ele é aquele pai que cuida mesmo. Só que no meio disso, nós como homens, a gente vai se deixando contaminar com uma fala de elogio, como alguém que abraça, como alguém que nos leva ao nosso ego, como uma turminha que é do mesmo conjunto de igreja, mas que está se perdendo e você não está vendo que ele está se perdendo. Aí você diz: mas se ele canta e faz isso, ele prega, está fazendo isso, está com as mesmas coisas, então para mim não é diferente. Eu posso viver o que ele vive, mas eu posso também, é escolha, porque ou você escolhe uma vida cheia de enfermidades, ou você escolhe separar tudo com renúncia e viver uma vida separada em coisas que você vai ter que abrir mão para ter uma vida saudável, uma vida espiritual saudável, em uma boca, uma veste branca, ou continuar se contaminando. Daniel, ele entendeu: ou eu sento no banquete do rei, ou eu enfrento essa guerra aqui agora, porque eu estou diante de um mandado, e se eu afrontar, alguém vai, mas dentro da obediência, dentro da separação de Daniel, sabe o que ele recebe? Ele recebe firmeza do céu, porque até o eunuco, o cozinheiro do propósito, vai se alinhar a ele, porque quem faz separação, Deus vai pegar quem está na adversidade e vai te firmar no propósito da obediência. Só que nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas estão esquecendo disso. Eu estou na Adma, mas eu posso fazer o que eu quero. Eu estou na Adma, mas eu ando do jeito que eu quero, eu falo do jeito que eu quero, eu sento do jeito que eu quero. Você pode continuar aqui na Adma, fazendo tudo o que você quer. Você só não pode naquele grande dia, passar pelos portões celestiais. Você pode até estar na mesma casa, separada pelo rei, Assuero, você só não pode ser escolhida por ele com diferença, como foi Esther. Estela foi escolhida pela sua diferença, pela sua ela se separou, ela aproveitou o tempo. É por isso que Salomão está falando do tempo, o tempo de todas as coisas. O tempo para Esther foi de preparação, de purificação, de santificação, de restauração, de limpeza, e ela aproveitou o tempo, e na hora oportuna ela recebeu. O rei escolheu ela. Eu estou falando de reino, irmão. Meu Deus, já 9 horas. Eu estou falando de reino. Quem se posiciona dentro de reino tem que entender que reino tem Esther e tem Vasti.
Vasti está com a coroa na cabeça. Só que isso não significa que o testemunho dela vai fazer valer para dentro do propósito de que tinha sobre lei daquele reino. Só que nós estamos esquecendo disso. Ela também tinha coroa, mas no dia de vir valer sobre o protocolo que existia, sobre uma lei, dentro de um regime, dentro de um reino humano, ela teve que ser tirada. Eu quero te dizer que dentro dos princípios desse propósito de reino espiritual, cuidado, porque naquele grande dia você pode ficar para trás. Naquele grande dia você pode ficar para trás com tudo que você conquistou dentro da casa de Deus. Naquele grande dia você pode ficar no meio. Ei, eu estive na casa do Senhor todo dia, eu orei todo dia, eu busquei todo dia, eu cantei todo dia, mas não se separou, não santificou. Eu estava lá cantando, eu estava no ciclo de oração, eu era regente, eu era líder, eu era isso, eu era o pregador, eu era cantor. Aí o Senhor está falando, mas não se santificou, não se separou. Eu era isso, eu tinha o título disso, todo mundo me conhecia. Eu era aquela que era professora na escola dominical, eu era o professor da escola dominical, eu era aquele que todo mundo, eu ensinava desde o hebraico, mas não te conheci. Porque a separação, ela é algo diferente. A separação, ela é algo que nos separa daquilo que é para aquilo que não é. A santificação é algo que nos mudança de dentro para fora. Não é só aqui, irmão, tem que ser de dentro para fora. A mudança, quando ela acontece em nós também mudamos de geografias, nós mudamos de rota. Só que tem gente com a mesma rota, com roupas parecendo branca, mas só está. Aí o céu está dizendo, nessa noite eu vim aqui, irmãos, e eu não vim aqui para trazer uma palavra qual eu quero. Não, está cortando aqui, está cortando aí. Mas o Senhor está dizendo para mim nessa noite que nós precisamos já ver um tempo. Olha, a gente estava naquela segunda-feira ali, foi gloriosa. A glória desceu, o fogo desceu. Só que aí eu te pergunto, cadê aquele fogo que você recebeu lá? Cadê aquele avivamento que você recebeu lá? Porque eu passei a semana toda, eu estou desde aquele dia me sentindo, eu não estou me segurando desde aquele dia. Segunda-feira retrasada, o pastor Márcio pregando pela televisão, eu na minha sala, eu sentindo a glória de Deus, eu sentindo o revestimento. Eu entendi uma coisa, que a separação faz a gente ser excluído, mas ela também nos dá firmamento de glória. Ela nos faz entender que nós somos diferentes, e a diferença, ela incomoda. Ela traz algumas rejeições que para o humano diz assim, eu estou tirando ela da minha linhagem. Mas para o céu está dizendo assim, ei, você pode estar até solitário, mas você está sentindo algo que ninguém está sentindo. O sol está escaldante, mas você está tendo sombra para poder sentir refrigério. Ei, você está no meio você está dentro da Babilônia, mas quem está te separando dentro da Babilônia sou eu. A sua comida, a escolha que você fez, irmão. E a vida santificada é escolha. Deus não vai pegar na sua mão aqui, vai fazer assim, ô menininho, não, cuidado, não quero você, não, escolha. Eu escolho com vestes brancas. Você escolhe as roupas que você veste. Não é você que escolhe lá no seu guarda-roupa a roupa que você veste. Assim é você escolhendo a vontade de Deus para a tua vida. Você decide, ou você escolhe a branca, ou você vem com aquela manchada mesmo, um lado branco, um lado escuro, e dizendo, eu estou indo mesmo, não tem problema não, eu estou lá na igreja mesmo, estou lá no meio de todo mundo, mas eu não preciso também fazer tudo o que eles querem. Só que nós estamos enganados. Sabe o que está acontecendo no nosso meio? Tem um monte de gente que começou na Assembleia de Deus lá atrás, dizendo assim, eu não uso um batom, hoje usa tudo quanto é coisa. Tem gente que começou lá atrás na Assembleia de Deus, no altar, criticando, julgando e falando coisas terríveis, mas hoje ele é o primeiro a dizer, isso é bobeira, tudo vaidade. Foi santificação ou foi vaidade? Foi vaidade, irmão. Se você termina falando outra língua, como que você começa dizendo uma coisa e termina dizendo outra? Como que você começa? Ei, vai açaí, olha, vai açaí, meu Deus. Por que você começa
pedindo a Deus para ser separado e depois você anda igual a todo mundo? Como que você começa pedindo a Deus sabedoria, Deus te dá sabedoria, e depois você próprio se perde no meio da sua sabedoria? Começa a mudar as letras da Bíblia, dizendo que é lá no tempo atrás, que agora não tem mais nada a ver, que agora eu posso fazer o que eu quero, andar no que eu quero, eu posso namorar do meu jeito, eu posso fazer do meu jeito, eu posso fazer o que eu quero. Aonde, irmão? Que Bíblia é essa que você está lendo? Aí, sabe o que acontece? A gente começa de um jeito, aí a gente vai para a rede social, pessoas que vieram lá de trás, cantores famosos, pessoas famosas, que diziam que nada tinha nada a ver, que tinha a ver, que começa de um jeito, aí termina de outro. Isso não é por isso, sabe por quê? Foi tudo vaidade, não foi santificação. Porque santificação, ela te permanece no propósito para a vida inteira. A santificação, ela te começa. Se você veste uma roupa branca hoje, amanhã você quer vestir ela de novo. Se ela foi alva hoje, você lava ela para estar mais branca amanhã. Porque santificação é separação. Se antes eu fazia, hoje eu rumo mais jeito de não fazer. Se antes eu comia, tomava um monte de Coca-Cola, agora eu quero correr da Coca-Cola. Sabe por quê? Porque me faz mal. Sabe qual é o problema? É que a gente senta no banco, a gente entra no reino, a gente quer fazer bem na fita. Eu não quero ficar onde a irmãzinha está emagrecendo, está lá na academia, usando os clopes dela, usando a leg dela, está lindona lá, então eu vou comer e também grudar nela. Influenciar para o reino ninguém quer. A irmãzinha chama para santificação, e chama a irmã de crenta ronda, chama a irmã de enjoada, diz que a irmã é isso e aquilo, mas se chama para mudança. Mas uma influencia a outra. Sabe por quê? Porque hoje nós não temos mais separação. Vai lá ver as muçulmanas, vão fazer academia toda tampada. Isso não te impede de ir para a academia, te impede para ser igual, porque você é diferente. Você está com a roupa branca, você pode ir para lá com o vestido no pé, que ninguém tem que falar nada. É você e Deus e mais ninguém. É só, não, irmã, isso também é santidade demais. Não pode botar isso. Santidade, isso é santificação separada. Porque se uma vez eu fui separada, eu não tenho que voltar de novo, tomar Coca-Cola, comer um monte de coisa que me engorda de novo. Eu não fui tirada, não foi purificado, não foi limpo dentro de mim. Mas isso é bobeira, irmã. Isso eram os crentes religiosos. Mas sabe por que está havendo um monte de adultério dentro da igreja? Por que está havendo um monte de gente separando? Um monte de coisa acontecendo? É porque não está havendo mais santificação. Porque sabedoria tem um monte de sábio. Tem um monte de sábio dentro da igreja, dizendo: a minha sabedoria me diz que isso tem nada a ver, mas a minha santificação me diz que isso vai te levar para o inferno. Que tudo me convém, mas nem tudo é lícito. Tudo, eu posso tudo, irmão. Se eu quiser comer uma tonelada de macarrão, eu posso. Eu só preciso aguentar depois a morte súbita, ou a diabetes que vai arrancar um dedo, uma perna minha. Aí eu tenho que depois não correr para ninguém e ficar lá: me ajuda, porque agora eu estou com uma perna amputada, um dedo tirado, porque eu comi carboidrato demais. Eu estou usando isso para você entender, irmão. Eu não vim aqui brincar. Cuidado. Cuidado, porque a geração de mulheres desse tempo, elas não estão mais contagiando na santificação, elas estão contaminando, elas estão fazendo a separação dentro da casa de Deus. Elas estão indo e fazendo o que quer. Aí tem crente que está lá fora querendo entrar, pergunta assim: mas como é isso? Mas está podendo? Isso pode, isso não pode? Eu falo: não pode nada. Pode tudo para quem quer ir para o inferno. Porque quem quer para a santificação, quem quer ir para o céu como Esther, está dentro da casa da purificação, mas está recebendo a limpeza de pão grato. E ela passa pelo rei, ela entende que não é tempo de pedir, é tempo de entender que tudo, se ela puder, ela sair fora, lá na frente ela vai entender: foi tudo vaidade. Tem gente que chega para a gente e diz assim: irmã, vivi uma vida inteira, eu pregava, eu orava, mas não me adiantou de nada. Sabe por quê, irmão? Porque não teve santificação, teve só unção,
teve só o óleo, teve só o poder, teve só a glória, teve só o levanta todo mundo, e todo mundo pula, mas santificação não teve. Todo mundo pode pregar, todo mundo pode profetizar, e as vestes aqui falam de dons, irmão, da alegria de viver uma santificação em Deus. Mas sabe por que nós vamos vendo gente opaca, que chega num culto como esse, no primeiro culto do ano, que era para estar cheio de glória a Deus e agradecimento, chega aqui frustrado, dizendo: eu passei a vida toda sentada aqui, mas foi vaidade, ai, nada me valeu, nada foi isso, tudo aconteceu, eu tinha até sabendo, eu até fazia, eu até dirigia amanhã, eu até fazia isso, mas nada. Sabe por que está acontecendo isso? Porque as vestes foram sujas, e não tem mais alegria da presença de Deus. E quem não tem alegria de servir a Deus com gozo, ele quer mesmo buscar coisas para saciar o seu ego. E quando a gente perde essa limpeza, essa alegria de estar na presença de Deus, a gente vai buscar coisas que nos traz para o nosso ego enfeitar. A gente começa a seguir homens da rede social, não Deus. A gente começa a seguir homens dentro da casa de Deus, não Deus. A gente começa a entender que se eu sentar aqui perto da Carol, eu quero ser igual a ela, mas da santificação. Eu começo a querer ser muito conhecido, eu quero ser o mestre como o pastor Márcio, mas eu não quero me santificar, eu só quero ser mestre. Eu quero ter a eloquência da missionária, estou dando essas mulheres com referência só para você entender, da missionária Natália, mas eu não quero renunciar como ela, não. Eu quero ter roupa branca, para todo mundo me ver de longe, mas eu não quero abrir mão dessa mentirinha que eu conto todo dia. Eu não quero abrir mão dessa fofoquinha, desse sentimento ruim, desse egoísmo. Eu não quero abrir mão dessa musiquinha que eu adoro lá na rede social, para botar lá nas minhas fotinhas. Eu não quero abrir mão do pecado que me traz, do meu ego sentimental, emocional, que me traz sentimentos de alegria, mas que me separa. Alegria momentânea. Porque a alegria de santificação, essa é constante, irmão. Até no dia do seu luto você está feliz. Até no dia da perda, da dor, da luta, você ainda está dizendo: eu só quero ser alvo como a neve. Não tem aquele louvor? Alvo como a neve. Só que hoje nós estamos vendo, a gente chega em cultos de adoração, a gente não vê mais ninguém sentindo nada, porque chegou neste culto tão cheio do seu próprio ego, que esqueceram de esvaziar para deixar a glória de Deus entrar. Esqueceram de tirar aquilo que impede, para a palavra entrar no nosso coração e dizer: Senhor, eu não sei mesmo de nada não. A missionária Néia também é tão ruim quanto eu, mas ela também está aprendendo nessa noite. Eu não vou julgar ela, falar: ela está falando isso, mas porque ela quer ser santa. Não, Senhor, ela está falando isso porque o Senhor está usando os lábios dela, porque é difícil pregar uma palavra assim, Senhor. É complicado falar de santificação, Senhor. Se ela está falando é porque nós precisamos, porque esse ano nós precisamos ser limpos, porque a tua vida está perto e nós precisamos de ser diferente. Se ela está pregando esse tema, foi porque o Senhor deu. Eu sinto a presença, eu sei, irmão, que a hora está voando, mas Deus me fala que Ele está colocando o verde nessa noite, Ele está limpando corações. Queira ser uma Débora na vida, irmão, não ser uma influenciadora famosa, não. Queira ser uma Ruth, irmão. Queira ser uma Ana. Queira ser um Jeremias, irmãos. Queira ser alguém separado. Porque a separação nos deixa mesmo, às vezes, fora até da sociedade, por amor a Jesus. Jesus também foi separado. Jesus também, Ele foi tirado do meio da sociedade,
porque ele era diferente. Jesus está te convidando hoje a receber um óleo na sua cabeça. Porque tem gente dizendo: eu preciso buscar unção, eu preciso ter poder, eu preciso estender minha mão, gente ser curada, gente ser renovada. Mas irmão, antes do óleo, antes da purificação, antes da unção, a gente precisa ter santificação. Porque Deus pode até utilizar a gente aqui no culto, derramar um óleo na gente, até utilizar. Mas quando a gente vai embora, a gente fala: meu Deus, Deus me usou mesmo todo ruim assim. Ele vai falar: eu te utilizei, mas eu quero te usar de verdade. Mas eu não quero te usar para algo que vai te beneficiar o seu ego, mas eu quero te usar para algo que vai até mesmo te confrontar você mesmo, que vai trazer confronto para o outro, e a outro vai nem querer olhar para a tua cara, mas você vai estar cheio da unção para dizer para ele que do jeito que ele está não dá, do jeito que ele está andando não serve, que a separação tem que haver. Irmãos, se nós continuar como mulheres dentro da casa de Deus, nós somos as primeiras a ser as influenciadoras. Se eu sou uma mulher de frente, eu sou a primeira que influencio você. E se as minhas roupas que estão lá na frente vão reluçar você como roupas manchadas, não vai refletir nada em você. Mas se você é a primeira que chega aqui com a roupa aguçada, quem está na sua frente fica com vergonha, vai ficar constrangido, vai ficar até mesmo, vai dizer: semana que vem eu não vou ir com chinelinho, a irmã estava lá com escapã, eu quero ser diferente. Não é sobre isso, irmã. Não é sobre você amanhã querer o melhor escapã da irmã. Não. É você olhar para ela e dizer: não, a irmã estava lá na frente. Já estou terminando, irmãos. O óleo, eu não ligo do horário, nem ligo, eu respeito. Mas quando eu estou na direção de Deus, eu sei que Deus está falando com alguém aqui. E está incomodando. Porque quem não aguenta, ele vai embora mesmo. Ele não vai conseguir ficar nesse banco até o final. Porque está cortando em mim, irmão. Eu estou sentindo aqui o corte do Espírito Santo. E quem não suportar não vai ficar aqui mesmo até o final, não. Sabe por quê? Porque Deus está tirando 20 minutos para te dar mais. Porque lá na rede social você fica até de madrugada. Porque se postar uma coisinha, tem 1000 lá olhando. A separação hoje Deus está te dando. E sabe o que Salomão está dizendo sobre toda essa palavra? É que se nós não separar agora, e se nós não entender como ele está deixando como exemplo para nós aqui, que ele não entendeu lá atrás, na nossa velhice nós podemos ver essa reflexão de arrependimento, e isso pode nos constranger. Então não espere chegar no dia da sua morte para você refletir o que você fez, o que você não fez. Não espera você ir para dentro de uma UTI para você refletir quem você é, quem não você é. Não espera Deus tocar num filho para você refletir quem você é, quem você não é. Não espere Deus te balançar para você refletir quem você não é, não é. Ei, reflete nessa noite com essa palavra. Não deixa o culto acabar para você refletir, para dizer: aquela irmã falou demais, aquela irmã nem sabia o que estava falando, aquela irmã pregou, mas não gostei da pregação. Não, irmão, não espere ir embora não. Não espere ir embora não. Começa a derramar o que você veio buscar aqui agora. Se coloca de pé. Se coloca de pé. Começa a dizer: Senhor, ela está falando algo novo. Eu preciso de uma roupa nova. Senhor, eu não quero terminar meus dias dizendo que tudo é vaidade. Irmão, triste é eu pregar quando eu chegar lá no dia de reflexão da minha vida, eu dizer assim: eu preguei, foi tudo vaidade. É por isso que tem gente que não entende da forma que Deus me usa. Porque quando Deus me chama para trazer uma palavra, irmã, eu posso até nunca mais voltar no lugar. Eu vou entregar tudo que o céu está me trazendo.
E Deus disse que nessa noite, aqui neste culto, tem gente que entrou aqui dizendo: estou cansado, já estou enjoado das mesmas coisas, já estou engasturado. Só que hoje eu vim aqui para te dizer: não tire essas roupas e não deixe de derramar esse óleo sobre a tua cabeça, porque você vai sair deste culto hoje sabendo que segunda-feira que vem nós vamos estar no outro culto de avivamento. O que é dieta? E Deus falou comigo esse ano que só vai receber o avivamento quem está ligado no espiritual. Você pode até pular, você pode ultrapassar, você pode falar em mistério, falar em língua, mas o avivamento verdadeiro é aquele que permanece. Que você sai na segunda de lá, que você vai para a terça, você vai para o sábado, você vai para o domingo, você vai para a segunda, e você sente a mesma coisa. O avivamento vai acontecer esse ano. Queira você, não queira você. Assim como Deus levantou, chamou Ezequiel para lá no meio do vale e disse: fala para esse vale, levanta. Deus falou comigo que vai haver um barulho de ossos na terra. E Deus disse que vai começar a balançar a estrutura de muita gente. Porque o declínio espiritual está morto. Está vazio, é um monte de gente fazendo tudo aquilo que não aprai, é muita gente idolatrando coisas que Deus não está agradando, é muitas situações adversas, e Deus está falando: mas eu estou chegando para balançar ossos, eu vou levantar esses ossos, e eu vou sacudir a terra de um jeito, que vai ter osso sobre osso, vai ter osso sobre osso, vai ter tendão, vai ter pele, mas vai ter espírito. Sabe por quê? Porque para Israel não ia acontecer mais nada. Para Israel não ia ter mais nada. Para Israel, aqueles ossos já estavam acabados, eles já, a roupa, a veste deles já tinha se danificado. Mas para Deus ele levanta um profeta da coragem. E diz assim: olha, diga para esses ossos, pelo poder da palavra, que eles ouçam a palavra. E ele diz: osso seco, se levanta. Este ano você vai ver quem não era se levantando. Esse ano você vai ver o avivamento acontecendo quem está ligado no Espírito. Você vai ver crente chegando neste culto, talvez um culto vazio, sem acontecer nada, mas você vai ver crente entregando coisas, que você vai dizer assim: como assim? O que aconteceu com essa pessoa? Era morta, estava sequíssima, estava sem vida e agora está aí. Ai, Deus vai levantar. Deus está trazendo nessa última hora o avivamento para quem quer receber. Não é para todo mundo não, pastor Marcelo. Não é para toda a igreja não, é para quem quer. Se toda a igreja querer, o céu vai sacudir. Mas Deus está dizendo: é para quem quer nesse culto hoje. É para quem quer trocar veste nesse culto hoje. É para quem quer o óleo descer na cabeça e permanecer. O óleo sobre a cabeça. É para quem quer terminar seus dias não dizendo: só foi vaidade. Não. É para quem quer terminar o dia da sua vida dizendo: valeu a pena as vestes brancas que eu vesti todos os dias. Valeu a pena. Valeu a pena a separação que eu fiz da minha história. Valeu a pena a unção que foi derramada sobre a minha cabeça. Salomão está trazendo para mim e para você hoje uma reflexão. Escolhe você, se você quer. Porque mudança de vida, ela não começa com ninguém ditando regra para você. Mudança de vida acontece quando eu escolho. Quando eu entendo que aquilo está fazendo mal para mim. Quando eu entendo que aquilo não é bom para mim. Mas a unção desce quando eu já entendi que o que eu esvaziei, agora eu estou pronto para receber. O óleo está descendo na cabeça de alguém aqui nessa noite. Deus está derramando unção na cabeça de pessoas aqui nessa noite. Pensamentos estão sendo ungidos pelo poder da glória de Deus. Pensamentos que estavam paralisados e
dizendo, eu não vou mais para a igreja, eu não quero mais saber de fazer isso, eu não quero mais cantar no ciclo de oração, eu não quero mais fazer parte de ficar junto com essas irmãs, eu não quero nem mais saber das orações de problema, elas se viram lá, só que o céu está falando, hoje você é diferente, se ninguém vai, você vai porque você é diferente, se ninguém quer orar, você ora porque você é diferente, você vai descer a cabeça, vai se humilhar porque você é diferente, porque tem unção, porque tem poder, porque tem glória, porque tem autoridade, porque tem gabaiaçai. Você vai ser diferente a partir de hoje. Você não é qualquer uma, Esther. Você é alguém que Deus separou no palácio para levar libertação para o povo judeu. Você é mulher separada, você é homem separado. Se ninguém te diz que aquilo que você está fazendo de separação, porque ninguém vai te elogiar na separação não, irmão. Não queira tapinha nas costas dentro da santificação, que você não vai ter. Não queira elogio no meio da separação, porque não vai ter. É por isso que todo mundo prefere ir para lugares que todo mundo pode. Porque no lugar que todo mundo pode fazer, tem muito elogio, tem muito abraço, tem muito... Não tem rejeitão, missionária Jane. Mas no lugar que a gente se separa, tem solidão, tem rejeição. Tem até escolhas. Só que diferente é, quem chega perto de você, quem te olha, vai entender. Ela é diferente, ela é estranha, ela não se mistura, ela não anda com qualquer um, ela não fala as mesmas coisas, ela não veste as mesmas coisas, ela não está nos mesmos lugares. Mas quando ela abre a boca, tem algo diferente, tem uma unção, a roupa dela é branca, é até alva, mas a unção também que ela carrega sobre a cabeça, dá todo discernimento e entendimento para aquilo que é o do céu e aquilo que é mal, porque o óleo faz você discernir o que é mal e o que é bom, a unção te leva a discernir aquilo que é mal, te faz pisar e sentir aonde vai te contaminar e aonde vai te tirar daquilo que é santificação. Porque o óleo não mistura com açúcar. Não. O óleo não vai misturar. É por isso que o óleo fica em decomposição. É por isso que você está ficando fora. Porque o que você está carregando incomoda. O que derrama sobre você incomoda. Mas nessa noite eu te trouxe aqui para te dizer uma coisa. O Senhor te trouxe aqui. A partir de hoje, o óleo que está descendo sobre a tua cabeça, eu quero convidar você rapidamente para vir aqui na frente. Eu quero, com a autoridade de Deus, junto com as irmãs que estão aqui, nós vamos declarar sobre a tua vida, que não vai faltar essas vestes brancas, nem o óleo sobre a tua cabeça. Hoje Deus vai, eu quero você aqui na frente. Eu fosse você, eu já estava vindo, eu já estava correndo, porque Deus não está falando, eu sei, irmão, que você vai dizer, Emanéia cansa a gente, a Emanéia prega muito, a Emanéia fala muito. Irmão, não queira discutir, mas o céu está me chamando, chama, vem para frente, irmão, é no altar. Irmão, não fica com vergonha não, vem para frente, que Deus tem roupa nova aqui para te entregar. Eu disse que o avivamento era para quem queria, não é? É exatamente isso. É para quem quer. Não é para quem não quer, é para quem quer. E quem quer entende que hoje é noite de avivamento. Hoje é noite de restauração. Nós estamos num culto aqui, irmão. Nós estamos num culto aqui, irmão. Sabe o que é que esse culto aqui é? É um culto de continuação de segunda-feira. Porque o que está falando aqui é as mesmas coisas que o irmão pregou lá. Sabe por quê? De veste branca, de separação, de unção. O que Deus está fazendo com nós aqui é dar continuidade. Porque agora, irmão, se prepara. Quem deu o tema foi as irmãs, não é eu que escolhi o tema. As irmãs escolheram o tema. E eu estou aqui na direção de Deus para dizer para você. Vem para frente, minha irmã. Vem para frente, irmã, que está atrás. Vem, Viviane, vem, irmã, eu vou chamar. Sabe por quê? Porque esse óleo está descendo para nós.
Irmão, não é porque eu estou pregando, não é porque eu estou falando, irmão. Olha o que Salomão disse: há tempo para todas as coisas. Se o tempo hoje foi para Deus derramar nesse culto dessa forma, aproveita o tempo que Deus está derramando. Senhor Deus, meu Pai, amaiaçai. Sinta a mão de Deus tocando no seu coração. Bota a mão no seu coração e diz: Senhor, não é pela missionária Neve, que ela não pode nada, mas é pelo poder da tua palavra. Que esses ossos secos se levantam nessa noite. Que as minhas roupas hoje possam ser mais alvas, mais alvas, mais alvas do que a neve. A irmã pode cantar esse louvor alvo mais que a neve. Os irmãos podem cantar. O Senhor